Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru, pelos canais abertos e fechados da Rede Pública Legislativa a partir da TV Câmara de Bauru. Hoje a gente quer convidar você a refletir um pouco sobre esse estranho dentro de nós, os nossos próprios processos de autoconhecimento e de que forma isso pode levar ao desenvolvimento psíquico-mental para a nossa saúde, que é aquilo que a gente procura no dia a dia, apesar de todas as nossas neuroses no sentido leigo de falar. E para isso, a gente convidou uma especialista, psicóloga clínica, psicanalista, especialista pela Universidade de São Paulo, a Cláudia Zoghebi. Eu comentei com a Cláudia que tem um texto dela publicado na página 2 do Jornal das Cidades, que se chama O Estranho e em Nós. A partir desse nosso processo de conhecimento, a gente quer explorar a Cláudia para que a gente possa te ajudar a ver esse universo como você está diante de si próprio. Obrigado por nos atender. Eu que agradeço, obrigada. Eu estou muito feliz pelo convite e esse texto realmente provocou muito questionamento das pessoas. Eu nunca imaginei. Quando eu escrevi a partir de duas vertentes. Primeiro do texto do Freud, O Estranho, que tem muitas traduções, o infamiliar, o inquietante, um texto muito bacana do Freud, de 1919, onde ele fala desse estranhamento que a gente sente a partir daquilo que a gente vê, às vezes, no outro, ou vê em nós mesmos, que é muito angustiante, é uma parte de nós que a gente não conhece ou quando a gente acessa, a gente sente como se fosse uma coisa que nos causa um pouco de horror. A partir desse texto do Freud, que ele é bem denso, eu estou sendo bem reduzida aqui, claro. E sobre a leitura do livro Estranho a Nós Mesmos, que é uma menina de 9 anos que a partir de um diagnóstico de anorexia, ela percebe que quando ela vai para uma clínica ser tratada com medicação, ela percebe que ninguém pergunta o porquê que ela teve aquele diagnóstico. E na vida dela, mesmo pequenininha, ela percebia que a causa, que os pais brigavam muito, tinha uma questão familiar muito complexa, fazia com que ela desistisse de comer. Então, ela ficou com isso, com essa inquietude a vida inteira. E quando ela virou moça, ela estudou e ela percebeu que as coisas que causam estranheza a nós mesmos, que dá o diagnóstico, é o final da história. Que antes dessa história de diagnóstico tem algum sofrimento que é estranho, que a gente não entende por que eu estou sentindo aquilo, mas que é determinado por alguma coisa que aconteceu em nós. Eu vou aproveitar e pedir licença para a Cláudia aqui. Ela está falando do livro da Raquel Aviv, Estranhas a Nós Mesmos, que faz essa abordagem, histórias de mentes instáveis. Você está falando então que a partir desse texto de 1919 do Freud, O Estranho, nós estamos falando de um elemento que a gente acha que não é nosso ou que a gente rejeita por desconhecer? Talvez porque a gente acha que sempre o mal está no outro. A gente não consegue integrar as duas partes dentro da gente. Tudo que a gente acha que não é nosso e que a gente não gosta, de uma certa forma a gente joga de novo para o inconsciente. O problema é que o tamanho do inconsciente é como se fosse o inconsciente do tamanho do mapa mundi e o consciente é do tamanho de Bauru. Só que o que a gente conhece é do tamanho de Bauru, mas o que tem força e que predomina o nosso comportamento está no inconsciente. Então, a partir quando a gente tem um sintoma, por exemplo, que a gente fala, por que eu estou com esse sintoma? Tem algo que está determinando esse sintoma. E quando a gente trata o paciente, a gente não fica nesse conhecido. A gente tenta, através da fala dele, entrar com ele naquilo que nem ele sabe, que nem nós sabemos. A questão da busca do desconhecido. Do desconhecido. Dificuldade de acessar esse sofrimento, as origens. A saúde mental, ela se resume basicamente em você acessar aquilo que é desconhecido de você mesmo. Aquilo que é conhecido, aquilo que é uma coisa que você tem familiaridade, não é? Sim. Você sabe, eu sou assim, eu sou assado, eu faço isso, eu faço aquilo.
Só que quando eu tenho um sintoma, indica que tem alguma coisa que eu ou rejeito, ou o mecanismo de defesa de empurrar para lá, porque eu não quero ser aquilo me perturba, aquilo que me deixa inquieta. Então eu rejeito e jogo para o inconsciente. Só que aquilo que está no teu inconsciente está trazendo um sofrimento para você. E né? Então, você deu o exemplo da questão da anorexia, ela teve que fazer um mergulho lá no profundo para tentar identificar a origem. Né? Ela percebeu que quando ela foi aquilo sempre causou um estranhamento nela. Ela fala, todo mundo está falando que eu tenho anorexia, é anorexia isso que eu sinto. Então ela achou que, então agora o diagnóstico estava ali. Está lá, então agora eu vou sarar dessa minha dor. E ela percebeu que mesmo com a medicação e se tratando, ela tratava o que ela estava sentindo, o que estava acontecendo com ela, mas não a dor que estava nomeando aquele diagnóstico, entendeu? Aí as pessoas podem estar conversando com a gente do lado de lá, se perguntando o seguinte, poxa, mas aí quando eu vou no processo terapêutico, as pessoas tendem primeiro a ser muito imediatistas, pergunta, né, pro profissional, mas em quantas sessões eu vou conseguir resolver esse meu sofrimento? É impossível falar isso. Primeiro porque quando a gente entra numa sessão com o paciente, não é eu que estou entrando. Eu estou fazendo uma abertura para receber aquilo que ele me traz. Eu tenho que entrar numa sessão sem desejo, sem memória e sem querer compreender. Eu não sei o que vem. E eu não sei o que vem, o que causa dor. Qual é a angústia que realmente de base que está naquilo. Eu não posso ter a minha forma de ser para resolver o problema dele. Vou usar a expressão, é como se fosse despir mentalmente de si próprio e de pré-julgamentos ali. Senão eu posso incorrer em não identificar corretamente. E não trato. Porque a dor do outro pertence ao outro, não é minha. Eu não tenho o direito de falar para ele, como que eu posso ter uma varinha de condão para falar, olha, em 10 sessões eu vou te curar? Eu não sei nem quem ele é. Cláudia, então você está dizendo que em um processo muito simples aqui, eu sempre como leigo, lógico, conversando com um especialista, o processo terapêutico é, de alguma forma, um processo extremo do que a gente chama de empatia? Exatamente, Se também. Colocar no lugar do outro? Sim, totalmente, totalmente. Quando o paciente entra no meu consultório, eu não tenho desejo de interpretação nenhuma. Eu vou entender primeiro do que ele está me contando. Porque se eu não entendo, se eu não entro com ele na vida dele, eu não posso trazer ele para o lado de cá. E não é que eu vou conseguir trazer ele para o lado de cá, é que ao acessar a dor dele com ele, a gente vai no modelo de repetição, que é recordar, repetir, até que o paciente elabora. Porque quando você faz alguma coisa, não tem um tempo que você precisa para conseguir aquilo? Sim. Você precisa de um tempo para conseguir se formar. Ok. Quando a gente acessa uma dor, a gente precisa do tempo para aquela dor ser digerida. É como se você não tivesse feito a digestão. É para compreender ou para ressignificar, ou para as duas coisas? Tudo junto. Recordar, repetir, elaborar. Entendeu? Tá. Freud falou disso, depois teve outros autores que falaram de novo disso. Quando a dor do outro é a dor do outro. Eu não tenho o direito de colocar um tempo para tratar a dor do outro. Agora, o que eu posso dizer com precisão é que o tempo que vai levar é o tempo que ele vai conseguir compreender o que ele está sentindo. E a partir do momento que ele, a partir do momento que ele consegue compreender a dor dele, ele não tem mais por que sentir aquela dor. E esse tempo, lógico, é muito diferente de pessoa para pessoa, do indivíduo. Agora, eu faço há muito tempo processos terapêuticos. Que bom. Gosto de psicologia, que bom, muito que bacana. Bom de análise e de outros instrumentos de autoconhecimento. Agora, as pessoas tendem a sublimar ou podem sublimar, tentar apagar, esconder em si mesmo memórias muito ruins ou negativas, ou algumas que não estão ali latentes no dia a dia. A sublimação é um mecanismo de defesa, né? É uma forma também de você... É porque você falou de recordar, repetir, nem tudo está acessível ali também no processo terapêutico. E só vai ser acessível à medida que você acessa.
Não tem outro caminho se não for falar daquilo. E aquilo que o paciente traz é aquilo que é a dor dele. Então, às vezes o paciente chega no consultório, ele fala várias coisas para você. Fala uma coisa, depois ele fala outra, e você está ali com ele, entendendo o universo dele e a dor dele. Todas essas coisas, às vezes, que ele fala, estão falando da mesma coisa. Só está com um nome diferente. É como se a pessoa tivesse cada dia com uma roupa, mas é ela mesma que está vestindo essa roupa. Okay. Então, quando você faz um modelo de integração, você vai fazendo quase que ele entender que quando ele fala isso, que quando ele fala aquilo, e que quando ele fala aquilo, na verdade ele está falando dele, de um comportamento dele, que ele insiste em não acessar para poder transformar em algo que seja mais, que seja melhor para ele. Vou tratar uma questão aqui com vários parênteses, né? O bom de ele conversar com um especialista em psicologia na área de comunicação é isso, você vai traduzindo aqui questões da memória. Eu fico pensando numa sessão de terapia de casais, onde um dos desafios entre os casais é falar, não, eu vou lá para a sessão para falar o que eu estou achando ruim do outro. Sim. E aí entra o processo de negação aqui. Eu tenho muito daquilo que é meu mesmo. Sim, sim, né? Porque você projeta no outro. Mas o meu marido, a minha esposa, fala, não, peraí, vamos compreender você primeiro. Exatamente. Eu não atendo paciente casal junto logo. Legal. Eu sempre atendo separado, porque cada um vai contar aquilo que ele acha do outro. Quando ele fala daquilo que ele acha do outro, na verdade ele está falando dele também, né? Perfeito. De como ele age perante aquilo que o outro me provoca. Aquilo que eu acho que, ela é muito chata, ela faz aquilo, meu marido atrasa, fica no futebol e não vem para casa, eu quero que ele mude, porque ele precisa mudar, porque nosso filho nasceu. Aí você falou uma coisa interessante, eu vou para a terapia querendo que o outro faça aquilo que eu quero. Exatamente. E não de compreensão do outro. Exatamente. A gente quer mudar o outro, né? Legal. A gente quer que o outro se molde a nós, quando na verdade qualquer relação para durar, você tem que deixar o outro livre. E tem que ter uma compreensão mínima entre as partes, que você possa ter uma segurança que o outro está com você. Eu sei que eu já mudei aqui, mas isso é uma beleza. Mas então, é que esse é um assunto que perturba, tá né? Porque perturba, fala do estranho em nós de novo, dos casais. Exatamente. Quando eu vou para a terapia de casal, então, sem querer, que estaria um programa separado aqui, eu vou lá por querer algo que eu quero mudar no outro, né? E quando, na verdade, eu tenho que aprender a desenvolver maturidade de processos de acordos de convivência. Não, lógico. Qualquer relação, o que precisa? A gente não está aqui? Não tem um acordo? Sim. O que vai ser? O que nós vamos falar? Já pensou se a gente começa o programa e começa a falar de futebol? Você fala, mas não foi isso que eu combinei com ela. Eu peguei o teu texto. Como assim? Não é isso que a gente combinou. Legal. Então tem que ter uma combinação entre as partes. Claro que num relacionamento entre casal tem outras coisas, outros componentes, o amor, a sexualidade, várias coisas que faz com que aquelas pessoas desejem ficar juntas. Mas o primeiro impacto, pode ser, claro, sempre é uma coisa que você chamou atenção no outro, mas o que faz aquilo se sustentar por muito tempo são todo dia você casar com a pessoa. Que legal. Todo dia você acordar e falar, eu quero ficar com essa pessoa ainda. Então, qual é a minha parte neste acordo que eu vou ter que combinar para que isso continue acontecendo? E não pode ser baseado numa coisa, você tem que parar disso porque eu quero. Ninguém tem que parar nada. As pessoas têm que ser livres. Casamento que é feito numa imposição de que você tem que mudar de religião, que você tem que parar de jogar futebol, que você não pode fazer tua ginástica e sair com as tuas amigas, você percebe que já está numa prisão? Que já está numa coisa que eu desejo do outro, que eu não faço pelo outro. Eu não vou nem na segunda etapa, que é a segunda camada que a gente está falando aqui, que é um processo mais profundo. Exatamente. De reconhecer os estranhos em nós, para voltar para o nosso texto, para eu tentar ver como eu desenvolvo mentalmente isso. Exatamente. Processo de amadurecimento. Exatamente. Quanto mais a gente está distante da gente, Nelson, mais a gente vai ter problema com o outro. Se eu estou distante de mim mesmo e por isso eu vou estar distante do outro, eu tenho que entender esse processo como uma dificuldade de acessar as minhas próprias neuroses, traumas, do jeito que a gente chama no dia a dia. Porque quando você acessa você e quando você sabe das tuas coisas, do que você é capaz, do bem e do mal,
do perverso, do arrogante, da imposição, você não vai julgar o outro. Porque quando você vê no outro, ele fazendo aquilo, fala, é difícil mesmo. Porque você já acessou em você. Então, a sua tolerância com o outro, ela fica maior. Porque você sabe o quanto é duro você conviver com as suas misérias. Então, quando você trata as suas misérias e tenta dar um passo a mais consigo próprio, você não projeta no outro. Quem projeta muito no outro, ou acha que o outro tem que mudar, o outro que não sei o quê, mas está errado, porque essa religião, porque isso aqui, porque não sei o quê, não sei o quê, a pessoa está fugindo dela. Né? Eu perguntei aqui antes de fazer o briefing com a Cláudia, eu falo, bom, aí na terapia eu estava falando do imediatismo das pessoas, eu falei para ela, bom, e a questão do tempo de cura? Aí ela falou uma frase genial, que eu vou colocar no papo aqui agora, ela falou, mas o que é cura para você? Exatamente, porque a gente pensa que o modelo de cura é você nunca mais, a gente tem esse modelo de perfeição, né? De Alice no País das Maravilhas, fala, não, vai ser perfeito, as flores maravilhosas. Em todo lugar que tem o bem, tem o mal. Então, a gente não é que vai se livrar da nossa miséria humana, a gente vai conviver a vida inteira. A gente apenas vai ter um trânsito maior entre a minha parte psicótica e a minha parte saudável. Todo mundo tem um pouco de perverso, claro, a questão de como ele administra isso como ser humano. É como eu lido com essa perversão que vai mudar quem eu sou. Não é que eu vou ficar livre, olha, eu vou fazer um condensado aqui e depois de 3 anos eu vou ficar livre disso aqui, eu nunca mais vou ter isso. Não, você vai ter compulsão à repetição, você vai ter compulsão. Não é que a pessoa que faz regime, por que a pessoa que faz a bariátrica precisa ter acompanhamento psicológico? Porque ela trata o físico, mas o psíquico está lá. Entendeu? Tá então, se você não trata, o que você faz? Repete. Eu lembrei do livro Autossabotagem, quando você estava falando disso. Os processos onde eu mesmo me saboto, né, por desconhecimento, por não mergulhar no meu inconsciente, não fazer um processo de crescimento, desenvolvimento pessoal. E aí fico sofrendo durante muito tempo, às vezes eternamente, infelizmente, porque eu não busco mergulhar dentro de mim. Quando você... O que é a cura? É a tua proximidade de você por você mesmo. Não existe cura, você não fica curado de nada. As coisas, mesmo as doenças, elas ficam em remissão. Você não se, eu vou ficar curada dessa doença. Isso não existe. Na mente é a mesma coisa, não é que eu me curo das minhas doideiras, das minhas loucuras. Eu apenas, ou entrar no processo psicoterapeuta, e eu sou uma psicanalista, eu indico aquilo que eu gosto, né? Eu tenho, brevemente, a oportunidade de acessar aquilo que é desconhecido em mim. E que às vezes eu acho que é do outro, mas não. Se eu olho para você e vejo algo que eu não gosto em você, você pode ter certeza que eu tenho isso. Então eu vejo em você e falo, nossa, que forma dele ser, hein? Eu tenho em mim, por isso que eu não gosto em você. Porque eu tenho e eu reprimo em mim. Então o que a gente faz na sessão de análise? A gente acessa. Na sessão, por isso que não dá para falar que, olha, 6 meses você trata um luto. Como que eu posso falar isso? Eu tenho o dado que eu vejo na minha clínica. Entendeu? A gente fala receber alta em psicanálise. Olha, eu fiz análise muitos anos com Isaías Kirschenbaum, que é um professor da USP, psiquiatra e um psicanalista. Foi a experiência mais maravilhosa da minha vida. Ele morreu 1 mês antes da pandemia e já tem um outro que eu vou fazer. Assim, eu não sinto que tem que ter alta. A gente não tem alta do dermatologista. A gente não tem alta do urologista. A gente tem um acompanhamento. A mente... Como que eu posso curar, assim, achar que eu estou em alta, sendo que a Cláudia de 10 anos atrás não é a mesma de hoje? Legal. Agora, se eu jogar um pouquinho para a psiquiatria, por exemplo, as causas aí, né? Todo mundo está sofrendo mais ou menos, num sentido muito leigo, sempre lembrando disso, né? Que é o meu papel aqui para ser bate-papo e para as pessoas refletirem lá como está. Poxa, eu estou tomando esse Talopram da vida lá, o meu psiquiatra está aumentando a dose, está fazendo isso. Peraí, eu estou falando de neuroreceptação de neurotransmissores. Eu estou falando do processo químico. Exatamente. Não do processo psicológico. O sofrimento tem escala, né? Quando o sofrimento é muito grande, até a gente manda para o psiquiatra, porque a pessoa vai fazer alguma besteira.
Então eu falo, olha, vai no psiquiatra, toma uma medicação para você conseguir minimamente estar aqui na sessão. Porque senão o sofrimento físico, químico ali é tão Não, forte às vezes a que pessoa fica está numa depressão que ela não sem consegue tomar qualidade. banho, que ela não consegue sair do sofá. É um processo complicado. Então a gente é o mesmo, a gente indica. E hoje em dia os psiquiatras são brilhantes nisso. Eles dão a medicação, mas fala, procura uma terapia. Porque a terapia é o que vai poder fazer com que a pessoa um dia possa ficar livre da medicação. Ninguém fica livre de medicação psiquiátrica se não tratar. A terapia, de certa forma, assim, sendo muito simplista, eu vou falar várias falas simplistas aqui, é sofrer o sofrimento? De uma certa forma é. Você está num sofrimento tão grande que você não consegue sair daquilo. Eu tenho que acessar aquilo que está me causando isso. Não tem outra forma. Então você precisa estar minimamente com um pouco de vitalidade para você poder acessar aquele sofrimento. Às vezes a pessoa passou por um sofrimento tão grande, mas tão grande que aquilo paralisou ela. Então a pessoa que perdeu algum ente querido, ela está sofrendo, ela não consegue nem sair da cama. Então ela precisa de uma medicação para voltar a um estágio um pouco melhor para ela poder falar da dor dela. Buscar uma velocidade de cruzeiro ali, de mais Exatamente. equilíbrio químico, Porque depois, bioquímico. exatamente, porque depois que ela está mais ou menos um pouco melhor, ao acessar o sofrimento dela, naquela tríade, recordar, repetir, elaborar. Ela vai recordar, repetir muito tempo. Até que um dia ela elabora aquilo, parece que cria um sentido dentro dela. Ela fala, sabe que eu entendi. E é uma coisa que não é um dia que eu falo, olha, depois de 3 meses que o paciente está comigo, ele vai melhorar. Não, as coisas vêm de uma forma tão maravilhosa e tão única. Eu, assim, sou apaixonada pela minha profissão, porque eu vejo verdadeiros, parece milagres no meu consciente. Eu falo, puxa, no meu consultório, eu falo, não é possível que essa pessoa que chegou assim e está assim agora. E assim, Legal. com autonomia. A gente às vezes pensa que o paciente vai ficar dependente da gente. Muito pelo contrário. Quanto mais ele se acessa na sessão dele, mais ele vai conseguir ter autonomia para caminhar sozinho. E isso é maravilhoso. Muito é maravilhoso. bom. Por isso que você fala, essa questão de acessar, repetir, recordar e elaborar é um processo de ressignificação, então. Também. Tá. Também. É um processo que quando você elabora, recorda, repete, elabora, você está pronto para você conviver com aquele sofrimento. Por isso que a gente fala que o estranho é algo que vai nos acompanhar sempre. Entendeu? Porque é aquilo que a gente causa uma inquietude, uma ambivalência, sabe? A gente tem que partir do princípio que nós somos seres ambivalentes. A gente tem o bem e o mal dentro da gente. O que a gente faz? A gente vai tirar o mal? Não, a gente nunca vai tirar. O que a gente vai fazer é, ao acessar essa parte que me causa sofrimento, eu vou entender por que eu sofro. Eu vou entrar em contato. É quase que fazer uma amizade com aquela coisa que eu não gosto de mim e entender em mim como eu vou tomar uma atitude melhor para conviver com aquilo que eu tenho uma compulsão a repetir. Por isso entendeu? É que conhecer, por exemplo, na anamnese, os processos históricos, familiares e da própria vida de cada um é essencial. Lá é fundamental, porque quando o paciente chega, ele vai contar uma história, né? A gente sabe que o primeiro contato com o paciente tem informações brilhantes, preciosíssimas, porque aquilo, de uma certa forma, ele vai repetir no processo terapêutico dele, mesmo com outro nome. Ele vai contar uma coisa na primeira sessão, depois não é que ele vai estar mentindo, mas ele vai contar outras coisas que vão estar falando da mesma coisa. Vão reforçar aquilo lá. É a mesma coisa. Tá. Aquilo que você faz é aquela coisa que eu falo, você está cada dia com uma roupa diferente, mas é sempre o Nelson. E eu não corro o risco de contar só o que me interessa, exatamente por esse processo de mas autodefesa? a gente percebe. Às vezes o paciente mente para você na sessão. Eu estou sabendo que ele está mentindo, mas eu não falo para ele que eu estou sabendo. Eu deixo ele mentir, porque ele precisa daquilo para ele chegar à verdade dele mesmo. A gente sempre tem que partir do princípio, a sessão é dele, não é minha. Eu não tenho o direito, ele não está me pagando para me falar, faça isso, faça aquilo, pare de mentir, faça isso. Não, é a vida dele, não é minha. Eu não estou ali para isso, eu estou para estar com ele, nele.
estar junto com ele naquilo que ele me carrega. O paciente, às vezes, que mente, vai mentir por um tempo. Depois, o próprio processo psicoterapeuta vai ajustando, ele vai vendo que não tem mais necessidade dele mentir. E aí tem uma outra habilidade fundamental da sua profissão, que eu acho genial, que é o processo primeiro disso, de estar no outro, na empatia completa, plena que a gente fala, entrar no mindfulness, né, atenção plena, daquela coisa rica ali que é o que a gente chama de divã no dia a dia. É, isso mesmo. E manter o distanciamento. Sim. O seu eu em relação ao outro. Esse é um processo. Todo psicólogo tem que fazer autoterapia? Nossa, análise é a coisa, existe uma coisa, estudar, fazer supervisão. Hoje em dia eu não faço mais supervisão, mas já fiz muitos anos. Hoje eu sou supervisora. De outro psicólogo. De pessoas que estão se iniciando. E eu acho que a análise é a coisa, assim, para mim, e eu acho que para todo psicanalista, é uma das coisas mais importantes. Porque a gente estuda a teoria e quando a gente vai no processo da gente, você vê a teoria. Você vê tudo ali. Você vê ali, você fazendo isso. E a gente, quando acessa a gente mesmo, a gente cria uma forma de ser que não fica uma coisa impositora, você não fica impondo ou achando que você é mais. Eu acho que quanto mais anos de profissão e mais anos eu estudo, mais humilde eu fico. Eu lendo um trecho do artigo a que fiz referência, aqui, O Estranho em Nós, da Cláudia Azogueiro, no Jornal da Cidade, eu vou colocar essa frase aqui para a questão do nosso bate-papo. Ser autor da própria vida é uma conquista que se adquire a partir do reconhecimento de que não temos tanta autonomia quanto imaginamos. Não temos nenhuma autonomia. A gente acha que a gente tem, né? Não, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, que eu faço aquilo. Tudo que a gente faz está sendo determinado por aquilo que a gente não conhece de nós mesmos. Por isso que a gente fala, quando você acessa o desconhecido, você minimamente passa num outro estado mental de reconhecimento que você não é tão autônomo quanto você imagina. E a forma de você poder mudar a tua vida, poder compreender, quando você consegue compreender o outro, você vê uma miséria humana, alguém fazendo. Hoje em dia a gente tem tantos, né? Tantos modelos em todas as instâncias sociais de pessoas fazendo atrocidades. E quando você vê aquilo, você fala, puxa, como é ruim isso, né? Como eu não quero isso, eu não quero ser isto. Então, como que eu consigo não ser? Claro que tem as questões das patologias, tal. É quando eu me acesso, que eu reconheço que eu também posso ser aquilo se eu não me acessar. Porque quando eu me acesso, eu não tenho autonomia, mas eu me conheço um pouco mais, né? Outra questão que eu estava aplicando aqui, o sentido de histeria, como uma pessoa histérica no dia a dia, e a Cláudia me abriu o horizonte para uma outra questão que, como leigo, não tinha visto, né? Eu não tinha conhecimento mesmo. A histeria é num processo que envolve até uma disfunção neurovegetativa, o corpo retorcido, torto. Sim, o Freud, é outro elemento. O Freud começou... Freud é uma pessoa que fez medicina, depois ele foi para a área de psiquiatria e no hospital que ele trabalhava, no tempo da graduação dele, no final da graduação, ele via que chegavam muitas mulheres se contorcendo, histéricas mesmo no sentido fisiológico, e elas não conseguiam falar do que estava acontecendo com elas. A partir dessa coisa que todo mundo fala, mas o que é isso? É doença da alma? É doença não sei do quê? Que ninguém sabia o que era aquilo, mas sabia que tinha muitas mulheres que chegavam assim. Então ele começou no processo de hipnose e ele observou que toda vez que ele hipnotizava as mulheres, elas paravam, elas não ficavam mais contorcidas e elas falavam da repressão. Só que quando saía da hipnose, elas voltavam. Voltavam para o estado físico. Estado físico que elas estavam. Neurológico ali. Daí que ele entendeu que a cura era pela fala. Ele falou, quando a pessoa fala, ela recorda e ela elabora. Então daí ele começou, assim, tudo foi, não é que foi uma coisa exatamente, assim, começou simples. É isso que eu quero falar. Começou simples. Daí no recordar, repetir, elaborar, ele começou a ver que ao acessar os conteúdos reprimidos, porque era uma época onde tinha muita repressão sexual, então a mulher não tinha o direito de sentir desejo,
E ela tinha só que servir ao marido dela, só que isso dentro dela causava um sintoma físico. Todo o sofrimento em excesso, a gente quando pensa na psicossomática, é um sofrimento que excedeu aquilo que o universo individual é capaz de sofrer e a pessoa joga para o corpo. Existe uma desistência do ato de pensar. Então, como eu não aguento sentir aquela dor, onde vai ficar isso? Onde fica? Vai para o corpo. Então, a histeria é um processo psicossomático também. A partir do momento que ele começou a conversar no divã, elas começaram a falar do que ela sentiu, das dores. Manifestava no corpo aquele processo de repressão interna, de que ela não conseguia. Exatamente. Elas começaram a não ter mais aquele sintoma. A ponto de retorcer o próprio corpo. De cura mesmo. Então a gente fala, o que é cura? Mais do que você não estar num processo psicossomático, no caso dessa histeria, é você acessar você. Você saber por que você faz aquilo. E qual é o acesso que fez com que você tivesse aquele diagnóstico. E aí quando você cita aí de realidades maravilhosas, né? Que a gente falaria milagres humanos da própria máquina extraordinária que a gente mental, física, psíquica, neurológica, biológica. Porque a gente entrou num estágio de reconhecimento daquilo que a gente rejeitava, desse estranho, a ponto de se transformar. Exatamente. Quando você descobre que você é feito de várias coisas e que você mostra só uma parte você reconhece de você. Quando você consegue acessar tudo aquilo que você não precisa mais ficar doente. Você já tem uma forma de comunicação de você com você mesmo que você não precisa usar desse artifício da doença para falar de você mesmo, entendeu? Aí a gente chega num processo que a gente comumente acaba falando do dia a dia, que é a tal da saúde mental. Exatamente. O que é ter saúde mental? Né? Saúde mental é você saber até onde você quer ir nas coisas que você tem. Então você tem, às vezes, uma propensão para comer. Então você fica lá, come. Você está comendo porque você está com fome? Não. Você está comendo porque você está angustiado. Então, ou porque você está eufórico, que tem alguma outra coisa. Quando você acessa na sua terapia, você não precisa mais daquele recurso para falar do seu sofrimento. Você tem outros meios e daí você consegue minimamente lidar com a sua saúde mental. Né? Muito bom. E eu só lembrar assim, quando a pessoa surta, a gente fala que caiu a caixa geral, o sujeito estava lá na fila, quebrou tudo, a internet agora é um... Sim. Não, eu acho que o surto, né? É um escape, assim, 1000. Tá. A pessoa está sofrendo faz tempo, às vezes tem a questão genética também, porque a gente sabe que depressão, durante um transtorno determinado bipolar, momento ele saiu fora. Saiu fora da casinha. Ele não está aguentando aquele sofrimento dele. Então, a gente pensa assim, como fazer para não surtar, para não ficar mal, é se tratar, é a prevenção. A saúde mental, se você quer ter saúde mental, você precisa procurar um tratamento. Não que você vá surtar um dia, não, às vezes você não vai surtar. Mas é quase que, assim, você não vai no médico todo ano? Você não vai no dentista? Você não faz um monte de coisa? E por que você não cuida da tua mente? O que te faz ter tanto medo de acessar você mesmo? Porque não é alguém que vai te falar o que você tem. Não, é você que vai se reconhecer nas coisas que você tem e vai criar um diálogo interno com você mesmo que você não vai precisar mais machucar os outros, machucar você próprio, ter surtos psicóticos, né? A pessoa que tem um surto psicótico, ela saiu a 1000. No mínimo, é uma pessoa que está sofrendo há muito tempo. Um bom processo de terapia, então, falando de forma mais simplista, né? É um processo longo de um autoaprendizado, de autorreconhecimento. É você se conhecer através de você mesmo, intermediado por alguém. A terapia é uma conversa entre duas pessoas, que uma sabe um pouco mais. Então, essa que sabe um pouco mais vai quase que te mostrando você para você mesmo. A gente não pode chegar
paciente não pode chegar na sessão de análise e ver uma pessoa arrogante. Ela tem que ver uma pessoa que tem empatia por ela, que reconhece nela o sofrimento dela e que está ali com disposição interna, porque estudou um pouco mais. Lógico, tem que estudar, né? Tem que fazer todo o trâmite para chegar. Não pode fazer um curso de 2 anos e achar que você pode atender uma pessoa. Não, é uma longa jornada que não acaba. Essa é a questão. Tratar com a saúde mental, a gente tem que ter o reconhecimento que a gente não sabe nada. Por exemplo, eu já estudei muito, faz muitos anos que eu estou nessa caminhada, né? Imagina, eu não me sinto nem um pouco dona de mim. Muito pelo contrário. Quanto mais eu estudo, mais eu reconheço que para estar com o meu paciente, eu tenho a obrigação de levar a sério a minha profissão, de estudar, de fazer a análise. Tanto é que o meu psicanalista morreu, eu vou começar com outro, entendeu? Porque eu não me sinto no direito de me dar alta, falar, não, eu estou boa. Eu não, eu estou viva. As coisas ainda estão acontecendo comigo. Então, para ter uma distância necessária da Cláudia pessoa física com a Cláudia psicanalista, eu preciso levar a sério a minha sessão de análise, né? Cláudia Zogheib, muito obrigado desse bate-papo profundo e sobre muito as questões humanas você. aqui. Nossa, eu fiquei muito feliz, viu? Espero que eu tenha ajudado alguma coisa. Não, certamente. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos. Fica no mínimo 2 sugestões para você, além de procurar um profissional e buscar o seu reconhecimento, que a gente, desta conversa, possa ter contribuído para que cada um procure orientação e não tenha receio de procurar o estranho dentro de si mesmo. Exatamente. Eu tenho o site claudiazogheib.com.br. Eu vou colocar no rodapé, tá? E tenho porque as o Zogheib páginas, é com ZH. Sim. E tenho as páginas do Instagram, do Facebook, que eu coloco todos os textos que eu escrevo. Eu falo sobre cinema, num é do meu consultório, e o outro, que é Instagram Zogheib Cláudia. Coisas que eu vou postando lá, se as pessoas quiserem procurar. Eu acho que tem bastante texto legal. Tá legal. Tá bom? Muito obrigado. Se você acompanhou Obrigada a vocês. A gente nesse bate-papo, pegou no meio do caminho a nossa conversa, não tem problema. Não precisa ficar neurótico e nem desesperado no bom sentido da tua reação. Sem ansiedade. Tudo está como um documento público na página da TV Câmara no YouTube. É só você acessar o vídeo. Estão todos lá. Até nosso próximo encontro.